Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por mais uma vez estar aí do outro lado nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida, guarde sua casa, sua família. Esse é o meu desejo, é a minha oração. Eu fico muito feliz de ter você aí do outro lado nos acompanhando. Fico grato a Deus pela sua vida. Que Deus esteja abençoando você onde quer que você esteja me ouvindo agora. Seja no YouTube, em outras plataformas ou mesmo em alguma emissora de rádio, aonde quer que você esteja, que o Senhor possa estar abençoando você, abrindo a sua mente, seu coração, para juntos nós estudarmos a Palavra de Deus. Estamos fazendo isso aqui há muito tempo, diariamente, né? O único objetivo, ser bênção para a sua vida. Que você possa entender um pouco mais da Palavra e compartilhe com você o meu devocional, o meu tempo de meditação bíblica. E eu quero agora te convidar a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Nós estamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 4. Hoje nosso estudo vai ser no versículo 6, 1 Coríntios 4 e 6, o texto base de hoje. Paulo está falando das marcas de um ministro. Paulo disse ele como um mordomo, como aquela pessoa que está ali na casa para ser o dispenseiro, para servir. Falamos sobre o julgamento, ele já tem quem o julgue. E Paulo, nesses versículos agora, ele começa a falar sobre o cuidado que a igreja precisa ter para não julgar os servos de Deus de forma errada, apressadamente. Abordamos ao falar desse tema que é algo que nós precisamos ter muito cuidado quando falamos sobre o julgamento dos servos de Deus. Existem muitos inescrupulosos nos nossos dias, falsos líderes, falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores, que muitas vezes usam de textos como esse para querer colocar medo sobre a igreja, para querer repreender qualquer tipo de questionamento que faça sobre o comportamento deles. Eu disse no último estudo que eu vi recentemente, uma pessoa dizendo: olha, você não pode falar isso contra o ungido do Senhor, porque se eu levantar a mão contra você, fecha os caminhos da sua vida. Aquele homem estava cometendo um crime. E ele foi repreendido por um irmão e ele disse essas palavras. Não é isso que Paulo está dizendo nesse contexto do julgamento. Paulo está dizendo o julgamento do homem de Deus, dos servos de Deus. A igreja em Corinto estava num momento de divisão interna, porque alguns queriam seguir Paulo, outros Pedro, outros Apolo, e Paulo está tratando nesse contexto. Paulo não está falando em julgamento de heresias, Paulo não está falando em julgamento de imoralidade, Paulo não está falando de julgamento de crimes, não. Isso aí, a Bíblia diz, sai do meio deles, aparta. Agora, nós estamos falando em contexto de homens de Deus, de atitudes que a igreja não estava gostando, concordando e se dividindo nisso. E Paulo traz, olha, cuidado para você não fazer julgamento antecipado. Cuidado para você não estar agindo de forma equivocada, precipitada, querendo julgar aquilo que você não vê, você não sabe. No último estudo falamos que a igreja precisa ter cuidado de não julgar os servos de Deus no tempo errado. Porque cada um vai comparecer diante de Deus para prestar contas das suas obras, até mesmo as ocultas, daquele intento do coração. E hoje, no verso 6, Paulo diz assim, 1 Coríntios 4 e 6, Paulo vai falando, que os crentes da igreja de Corinto estavam julgando por meio de critérios mundanos, critérios que provinham da sabedoria humana. Eu já disse aqui, uns diziam ser de Paulo. Por quê? Porque Paulo foi o fundador da igreja em Corinto. Outros diziam, eu sou de Apolo. Por quê? Porque era um eloquente, um pregador, falava bonito. Outros diziam, eu sou de Cefas ou Pedro. Por quê? Porque eram judeus prosélitos e gostavam do rigor da lei judaica. Nesse contexto, Paulo diz que as preferências e preconceitos estavam motivando o julgamento.
Olha o versículo 6. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Paulo diz que nós não devemos julgar uns aos outros por esses critérios de preconceitos, de gostos, de preferências. E aí Paulo fala, cuidado para não passar o que está escrito. O que significa esse está escrito? Se você tem que examinar alguém, limite-se a esse exame às Escrituras. A Bíblia deve ser o limite, a base da nossa análise. A única base de avaliação é a palavra de Deus. Não é a opinião dos outros e nem os gostos preferenciais ou preconceitos. É a Bíblia. A base do julgamento é as Escrituras. A única base de avaliação é a palavra de Deus e não as nossas opiniões. Não superestime os ministros de Deus além das Escrituras. Não queira julgar alguém além do que a Bíblia diz dentro da sua opinião, do seu achismo. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que deve ter assim. Quantas vezes eu vejo isso acontecendo? Quantas vezes a gente enfrenta esse tipo de julgamento de pessoas por gostos, porque acham, porque vê alguém fazendo e acha que você também deveria fazer. E querem pautar por ali. O critério é a Bíblia. O critério é a palavra. E é isso que Paulo está dizendo. Cuidado para você não julgar pelo critério errado, superestimando. Como usando o que Paulo diz, além do que está escrito. O nosso comportamento, ele está na palavra e ele precisa ser pautado ali. Porque passar disso, nós estamos superestimando. Servos de Deus são homens como nós, são pessoas como nós. Isso precisamos ter muito cuidado com isso. Quantas vezes um ministro, um líder, ele é cobrado além do que a Bíblia está dizendo, pelo fato de ser um líder. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Que o Senhor Deus possa nos ajudar a entender o que a Bíblia está dizendo. Eu volto a dizer, e eu quero que nesses estudos, falando desse tema, isso fique muito claro, por isso sendo repetitivo, nós estamos falando de um contexto de julgamento de homens de Deus, pessoas de Deus. Estamos falando de heréticos, de pregadores de heresia, nós não estamos falando de criminosos, de imorais, nós estamos falando dentro de um contexto de homens de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com os julgamentos que fazemos. Esse texto não é para apoiar pessoas que estão vivendo de forma de heresia, no pecado, longe da palavra de Deus, cometendo verdadeiros crimes. Não é isso, não. Essa Bíblia diz, aparta daí, sai daí. Mas aqueles homens de Deus que muitas vezes, por falta de interpretação da igreja, das pessoas, começam a fazer julgamentos que não estão dentro do que a palavra de Deus nos diz, nós precisamos tomar cuidado. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo. Estamos fazendo estudos expositivos e, portanto, temos que tratar todos os versículos que estão nesse texto e dessa forma nós olhamos verdadeiramente o que as Escrituras querem dizer. Até o próximo encontro.